A paz do Senhor, você que está pela internet, eu sou o pastor Abel Magalhães, pastor caipira do Brasil. E daqui a pouco nós vamos começar esse culto aqui abençoado de Santa Ceia. E hoje o tema aí, ó, já está escrito aí para vocês aí, que vocês estão aí pela internet, tá bom? Então você que for entrando aí, já vai compartilhando aí na sua rede social essa palavra, porque é muito importante compartilhar. Você compartilhando, você vai estar evangelizando. Tá bom? E muitas pessoas vão poder ser aí alcançadas para Deus em nome de Jesus, tá? Então você que aqui está em nome de Jesus, né? Você que aqui está comigo hoje em nome de Jesus, eu pedi para a igreja aqui, antes de qualquer coisa nós vamos dar uma olhada sobre tudo que está acontecendo no mundo, né? Então vamos explanar só um pouquinho só, aqui onde fala em Romanos 8, 22, algo que muitas pessoas vão querer perguntar para nós e muitas vezes nós não temos a resposta. E a resposta que nós temos, ela vai ser alcançada e vai ser à medida de nós darmos essa resposta aqui para aquele que não é cristão, que não tem a mesma visão que nós temos. Porque a natureza quando houve o pecado na terra, quando houve o pecado no mundo, a natureza foi ofendida sem ela dever nada. O pecado quem cometeu foi Adão, o pecado quem cometeu foi Eva. E o pecado ali, ele conseguiu abranger tanto que ele atingiu a natureza também. A própria natureza agora, ela está aqui, ó, olha o versículo 22 para vocês verem. 8 de Romanos, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta o quê? As angústias até agora. Na sua palavra aí está assim a natureza, ela geme, né? Como que está na sua palavra? Quem pode ler aí para mim? Isso, vai lá. Lê o versículo inteiro. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Até agora. Tá vendo? Isso aqui, a própria natureza. O que os homens estão fazendo hoje? Hoje, se você pegar, né? Vai começar agora, semana que vem, a COP30, né? Eles estão querendo discutir sobre o meio ambiente, sobre a natureza. Não tem o que discutir. A palavra de Deus está aí, ó. Não tem como combater isso aí mais. Nós só temos que orar para que Deus tenha misericórdia, né? E venha assim tardar a vinda de Jesus Cristo para mais que vidas possam ser salvas. Mas o caso contrário, Deus ele vai cumprir tudo dentro daquilo que é o propósito dele. E o propósito dele é aqui, ó. Quando o homem lá, que Deus falou, ó, o dia que comer da árvore, certamente morrerás, o homem vai e come. Ali abrangiu a tudo. Todo o sistema aqui que chama terra foi abrangido por esse pecado que o homem cometeu lá. E aí a própria natureza aí, ela vai e agora ela está gemendo com dores de parto. E todos os anos você vai ver que vai aumentar gradativamente o que vai acontecer. Primeiramente, né, a parte aí que vai acontecer é a parte da geofísica, né, que fala. Que é o que? Maremoto. Vamos pôr aí tornado, ciclone, furacão, né? Tufão, né? Que é lá pro lado da China, que é o mesmo ciclone, o mesmo tornado, o mesmo... Entendeu? Amém? Vocês podem ver que vai aumentando tudo gradativamente. No Brasil não tinha isso. Mas, né? Gradativamente vai aumentando. O ano passado foi o quê? O ano retrasado. Foi o ano passado, né? Que foi a enchente no Rio Grande do Sul. Né? Então vocês vão vendo que vai aumentando. A própria natureza ela vai, né, cobrando do próprio Criador, que é Deus, né? Gemendo. Que jeito que ela está gemendo? Com dores de parto. Nós não estávamos lá, nós não comemos do fruto. Mas nós caímos no mesmo pecado que Adão. Ele está reclamando isso aí. Amém? Então quando vocês ouvirem alguém falar outra coisa, procurem a Bíblia. Procure a palavra de Deus. Por isso que eu montei o grupo para estudo da palavra de Deus. Porque aí vocês vão poder ter conhecimento bíblico da palavra do Senhor. Amém?
E vocês não vão cair na pegadinha de Satanás que está por aí, né? Ah, o homem não tem como dar jeito. O homem não dá jeito, quem dá jeito é Deus, né? Esse COP30 aí é só para arrancar dinheiro das nações. Todas as nações que aplicar dinheiro é para arrancar dinheiro, né? Vem lá os Estados Unidos, vamos supor, os Estados Unidos nem vai participar disso aí. Mas vamos supor, uma Alemanha vem e injeta dinheiro, ou vem uma Suíça e injeta dinheiro, uma França vem e injeta dinheiro. E não é pouco dinheiro, é bilhões e bilhões, para não se fazer nada, porque não tem o que se fazer. Amém? Porque a Bíblia já está falando, a própria natureza ela já está cobrando isso daí. Amém, igreja? Amém. Então é isso que vocês têm que prestar muita atenção. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Eu quero que vocês entendam a palavra de Deus. E eu não quero que vocês fiquem como criança, né? Eu não estou entendendo nada que o pastor está falando. Eu quero que vocês entendam. Amém? Amém. Né? Pessoas que vão... Preguei sobre isso, falei sobre isso. Não presta atenção. E hoje eu estou repetindo de novo. Amém? Mas está gravado agora, né? Agora está aqui na internet. E o dia que vocês quererem de novo, podem entrar no meu canal que vai estar falado lá do mesmo jeitinho. E hoje eu achei aí dentro do versículo, qual que é? Romanos 8 e 22, né? Vocês vão ver ali que, ó, não adianta o homem montar a COP30, não adianta o homem montar o G10, não adianta montar o G7, não adianta montar nada. Quem tem o controle disso tudo é Deus. E está no controle dele. E ó, pelo que está escrito, e nós vamos ter vitória. Mas é uma vitória onde a humanidade, que não é com Cristo, vai sair perdendo. E é isso que está para acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar por a cidade lá, a Barra Bonita de Iguaçu. Vamos orar por ela. Eu nunca conheci essa cidade, mas acabou com 90 e tantos %, né, da cidade. E nós temos que orar por eles, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, falar, Senhor, para ter misericórdia, né? Porque ali dentro dessa cidade tinha irmãos nossos lá, né, cristãos. Porque todas as cidades do mundo tem um cristão. Ou no máximo tem, né? No máximo que... tem uma família que é cristã. Então vamos orar por eles. Lembra de Ló? Ló era o único cristão em Sodoma. Era o único cristão que era lá em Sodoma. E Abraão intercedeu por ele. Se houver 50 pessoas lá, o Senhor vai destruir Sodoma? E o Senhor falou, se houver 50 pessoas, eu não destruo Sodoma. Mas, Senhor, se houver 25 pessoas, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. E se houver 10 pessoas, o Senhor vai destruir? Não destruo Sodoma. Amém? Amém. E só tinha a família de Ló, lá dentro de Sodoma. Que era o Ló, as 3 filhas e a esposa ainda desconvertida. Quem lembra dessa passagem? Amém. E olha, Deus destruiu Sodoma. Então é difícil uma cidade não ter uma família, pelo menos que louve ao Senhor, que agrade ao Senhor. E essa cidade lá, eu creio que tem cristãos lá dentro. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, sabemos, Pai, que o Senhor pode todas as coisas e confiamos em Ti nesse poder. Sabemos que o Senhor é absoluto e sempiterno. Quer dizer que o Senhor, Pai, tem uma autoridade sempre e eternamente, essa autoridade. Então, meu Deus, que o Senhor, Pai, agora vai lá, Senhor, com o poder do Senhor, principalmente nessa cidade que foi a mais divulgada, a mais falada. Mas sabemos que foi várias cidades atacadas também por essa fúria da própria natureza, que está cobrando, Senhor, do próprio Senhor, algo que ela não deve, algo que ela foi ali atingida devido ao pecado do homem. Então, meu Deus, que o Senhor, a partir de hoje, o Senhor coloque as mãos, Pai, sobre aquelas vidas lá dentro da cidade, aquelas famílias dentro da cidade, em nome de Jesus. Que essas vidas, Pai, essas famílias, elas possam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, se reorganizar a partir de agora, ser restaurado, Pai, a vida delas, ser restaurado ali financeiramente também. Meu Deus, que o Senhor, Pai, ali
assista para essas vidas. Que eles não venham, Senhor, somente confiar no político, que eles venham confiar em Ti. É momento, Pai, do Evangelho do Senhor alcançar essas cidades. É momento do Evangelho do Senhor chegar dentro dessas cidades. E ali, Senhor, o Senhor ser ali exaltado, engrandecido o nome do Senhor. E não o nome do homem, o nome do político, o nome da política. Não, é o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que essas famílias ali, Pai, afetadas, elas sejam, Pai, em nome de Jesus, amparadas pelo Senhor. E ali, Pai, o Senhor tira a angústia, a tristeza, aqueles que perderam o ente querido, que o Senhor coloca conformidade, consolo. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, os proteja e guarda eles, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Então, a partir de hoje, quando vocês verem algo desse formato aí, com essa proporção, né? Com essa imponência aí, não fique disperso. Comece a orar. Comece a buscar mais dentro da palavra do Senhor. Porque essas pessoas, elas merecem que a palavra do Senhor chegue até elas. Porque muitas não conhecem ainda, na proporção que nós conhecemos, esse Deus, na proporção que Ele está se apresentando para nós. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Estão entendendo essa palavra? Amém. A partir de hoje, quando mandar uma mensagem para vocês, vocês propagam a palavra. O que é propagar? Compartilha. Né? Vai lá, compartilha a palavra na sua rede social, vai chegar lá. Vai chegar nessas pessoas. Essas pessoas que necessitam. Você não está mais necessitando dessas palavras, mas as pessoas estão necessitadas. Amém, igreja? Amém. Então é isso que vocês têm que fazer. Imagina se vocês tivessem sair evangelizando só no folhetim. Não tinha mais ministério aqui. Não tem mais, né? Não tem como. Amém? Ó, a rede social está aí para isso. A única vantagem que nós temos da rede social é essa. Nós não usamos rede social para outra coisa, a não ser para isso aqui. Para evangelizar as pessoas. Amém? Quero trazer uma mensagem para vocês, que é da parte de Deus, né? Para as nossas vidas. Eu quero trazer para vocês essa mensagem, tá? Eu quero usar 2 textos com vocês. Eu quero usar Êxodo, capítulo 33. Eu vou ser rápido aqui, ó, porque senão nós vai demorar muito, tá? Capítulo 33, versículo 18 e versículo 18 ao 23, tá? Eu vou ler aqui bem mais rápido aqui, tá bom? Então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. 33, 18 ao 23. Amém? Amém? Proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia em quem eu tiver misericórdia, né? E me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não deverás ver a minha face, pois não deverás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda de penha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. E eu fui buscar biblicamente, né, uma comparação de algo que acontece dentro da palavra do Senhor. E aí, comparando algo assim, você vai ver aqui algo muito grande dentro da palavra do Senhor. Amém?
Então agora o outro texto que eu quero falar com vocês está lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Tá? Apocalipse, para quem não sabe, é o último livro, né? Da palavra do Senhor, né? Amém, igreja? Amém. Versículo 10 e versículo 11. Aí fala assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Versículo 17. Quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, igreja? Amém. Eu quero fazer uma comparação com vocês o seguinte, irmãos. Moisés, ele teve lá um encontro com Deus muito forte no Sinai. Ele foi lá no Monte Sinai, e lá ele ficou 40 dias, né? 40 noites lá, amém? E ele teve esse encontro muito forte com Deus. E Deus ali mostrou algo para Moisés tão grande, e tão forte, e tão poderoso, que quando ele desce de lá, ele desce transformado. A glória do Senhor, né? Sobre o rosto dele e tudo. E o incrível aqui é que nesse monte aqui que Moisés sobe, missionário, Deus mostra todo o passado para Moisés. Tudo o passado Deus mostra. E ali Moisés começa a escrever o Gênesis. E começa: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus deu tudo isso aqui para ele. A partir do momento que Moisés conseguiu ver Deus pelo quê? Pelas costas. Pelas costas. Deus mostrou todo o passado. Falou: você vai escrever sobre como que foi feito os céus, a terra, como foi criados os animais, as ervas, tudo que foi feito. E Moisés escreveu sobre o Gênesis, escreveu sobre a queda do homem, que eu citei agora há pouco. E Moisés escreveu sobre o dilúvio. E Moisés escreveu sobre a arca de Noé, que salvou uma família só. E Moisés escreveu quem foi que deu isso aí para ele escrever. E que dia que foi que ele escreveu isso? O dia que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Queridos, muitas vezes Deus está mostrando o passado para nós termos experiência. E muitas vezes você não está assim, querendo uma revelação forte de Deus. Você não está esperando uma revelação forte de Deus. Mas, queridos, quer revelação maior do que essa? Quando um homem, né, se prontifica a adorar a Deus, sobe no monte e Deus revela tudo como que foi que criou. Todo o sistema, todo o universo, como foi criado, tudo que foi criado, Deus deu ali para Moisés a revelação. Está entendendo a palavra? Amém? Tudo que estava no passado, Deus revelou a Moisés. Né? Olha só, hein, que para chegar até nele, para chegar até Moisés, ele teve que escrever. Quantos livros que ele escreveu, irmãos? Olha só, a deficiência, tá vendo? Ele escreveu 5 livros e mais vários salmos. E tem uns salmos que nós vamos cantar lá na glória. Quem for para a glória lá no céu vai ter que cantar esse salmo. O salmo de Moisés. Estão entendendo essa palavra, irmãos? Amém. Quantos livros que Moisés escreveu? 5. Não foi 5. Ele escreveu Jó também. Até esse Jó, Deus deu a revelação para ele. Está entendendo a palavra? Jó foi um dos primeiros livros a ser escrito na Bíblia. E no cânon, quando monta o cânon bíblico, aí Jó entra lá como livro histórico, entra lá na frente. Mas o Jó antecede até Gênesis, né? Na escrita.
que Moisés escreveu. Olha só como que Deus foi ali. Deus falou, ó, eu quero um homem hoje, né? Vou escolher esse homem. Deus escolheu Moisés. E Moisés foi lá, adorou ao Senhor. Foi lá naquele monte. Deus falou, agora eu vou encher ele de toda a história de como que foi feita, todo o Gênesis, tudo que foi feito sobre a terra, tudo que foi feito no céu, tudo que foi feito em tudo quanto foi lugar. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo isso? Amém. Né? Então eu vejo assim que quando você busca Deus, né? Moisés, quando ele clamou ali para ver a glória de Deus, Deus, né, viu nele algo muito grande. E Deus teve até misericórdia, falou, você vai me ver, mas vai me ver por onde? Pelas costas. Porque ninguém pode me ver pela frente, a minha glória. Porque se vê, morre. Nenhum homem pode ver, senão morre. Amém? Amém. Então eu vejo aí a manifestação divina. Só que aí, meu amado, e minha amada que aqui está, e você que está pela internet, passa-se séculos, e séculos, e séculos, e séculos, vem o João. Esse homem aqui é maravilhoso também. A história dele. Eu fico olhando assim a história dos discípulos todinhos, todos os discípulos. A do João é maravilhosa. Todos os discípulos, a história é maravilhosa, mas a de João é maravilhosíssima, né? Porque ó, de todos os discípulos que tinham, João não arredou o pé da cruz. Todos os discípulos correram. João não arredou o pé dali da cruz. Até o ponto de Jesus olhar assim e falar para a mãe dele, mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Cuide dela. Amém? Amém. E João ali estava premeditando algo. Já estava algo dentro dele. João tinha muito medo de morrer. E o medo dele foi tão forte, que Deus teve misericórdia e através de promessas que Jesus fez, né, na vida dele, que ó, né, vamos ver a glória de Deus, vamos ver a glória do Senhor, vamos ver o Cristo glorificado. João viu isso tudo. Mas uma das maiores coisas que João fez foi chegar na ilha de Patmos, no monte lá em Patmos. E quando ele chega lá, aqui já é outra história, meu camarada. Se para Moisés era para escrever sobre o passado, para João é para escrever sobre o futuro. Amém? Amém. Olha a revelação, irmão. Olha a revelação. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Quando você tem contato com Deus, amados, e agora, na minha visão, que eu vejo dentro de tudo que eu estou falando com você, você tem tanto o passado, como você está a visão futura. O que vai acontecer, sendo Cristo vitorioso em todas as coisas lá na frente. Quem está entendendo isso? Isso só é capaz para nós, porque nós temos quem? Nós temos esse discípulo chamado João, que ele adorou o Senhor em todas e com todas as suas forças. Ele adorou o Senhor. E quando você pega aqui no capítulo 1 de Apocalipse, vai lá em Apocalipse. No capítulo 1 de Apocalipse, eu fico encantado de ver que aqui, ó, você vai ver o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus se fez carne e habitou entre nós, entregando essa revelação para João. Só que se você pega lá em cima, lá no comecinho, no capítulo 1, versículo 1, como que fala? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, olha só para vocês verem, que Deus lhe deu, olha só esse texto para vocês verem. Aí ele fala assim, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo, qual? João. Amém? Amém. Deus revelou para Jesus Cristo e Jesus Cristo se encarregou depois de descer pessoalmente, não. Ele arrebatou João até o terceiro céu. Olha só para vocês verem. Aí a gente vai lá para o versículo 10. Olha lá para você ver. Fui arrebatado, olha lá, em espírito no dia do Senhor. Olha só para vocês verem. Amém?
E aí, ó, né, ó lá. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui, ó, João era para encarregado, e estava encarregado, de escrever o que ia acontecer futuramente. Amém, irmã Sueli? Amém. Amém? O que ia acontecer futuramente. Né? E é o que eu vejo aqui. É o que eu vejo dentro da palavra do Senhor. Né? Por que eu não me canso de estudar tanto, né, o Velho Testamento como o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento ele faz sombra do Velho Testamento. É uma sombra que você, olhando o Velho Testamento, tudo que tem no Velho Testamento acontece fisicamente no Novo Testamento. Amém? Amém. Fisicamente ali, ó, né, está acontecendo tudo no Novo Testamento e tudo espiritualmente para nós aqui agora. Amém, igreja? Amém. Porque aqui, ó, você vê ele arrebatado no Espírito e lá o próprio Jesus Cristo se apresenta para ele. Veja lá para vocês verem. No versículo 17, o próprio Jesus Cristo, o Deus se fez carne, quando ele vê, ó, quando vi, caí aos seus pés como o quê? Morto. Só que olha só a fisionomia que ele viu, ó. Olha a fisionomia que ele viu. Vamos lá no versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Olha só para vocês verem. E no meio dos 7 candeeiros estava alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Olha só a cabeça, olha só para vocês verem. Olha lá, ó, o Moisés, ele não pôde ver Deus, ele viu Deus que jeito? Pelas costas. Pelas costas. E João aqui já começa a ver quem? Pela frente. O remidor. É o remidor, aquele que entrou para a remissão do pecado, aquele que vai purificar a igreja, aquele que está purificando, né, a igreja. Olha só como que ele começa a ver a cabeça, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Isso significa que ele tem muitos anos e anos de vida, é ancião de dias, e ele pode, né, exercer a autoridade ali. Tá entendendo isso aqui? Amém? Aí ele vai falando aqui, ó, e os seus olhos como chama de fogo. Querido, chama de fogo, nada passa pelo olhar de Jesus Cristo. Nada passa por esse olhar. Tudo é purificado. Quando você está com Jesus Cristo, é tudo purificado. Ou você é puro, ou você vai... Mas, amém? Porque é o olho de fogo. Olhar de fogo, ele vê tudo, ele sabe tudo e ouve tudo. Antes de você pensar, ele já sabe o que você está pensando. Antes de você falar, ele já sabe o que vai brotar na sua boca para você falar. Amém, igreja? Amém. Aí ele vai falando, ele vai descendo. Olha só para você ver, irmão Betinho. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém? Imagina assim, ele está falando de autoridade. Imagina, todo mundo, o Trump, o Trump. Meu Deus do céu, amém? Isso aqui que é voz. Isso aqui é voz para se ouvir. Amém? E muitos aí, Lula. Né? A voz para se ouvir é a voz de Cristo. A voz para se ouvir é a voz de Deus. A voz para se ouvir, quem quer ouvir aí a voz de Cristo? Amém. Então tem que começar a fazer por onde? Começar a buscar mesmo. Começar a se consagrar. Esse homem foi arrebatado porque ele se consagrou. Ele se consagrou, ele se colocou na posição de ter aquele arrebatamento. E o espírito ali, ó, espiritual, você só consegue ter esse, agora aqui na terra, espiritualmente esse encontro.
Porque se parecer, não tem como, se parecer fisicamente, aquele te mata. Aqui é glória, está falando de glória, está falando de poder. Amém, igreja? Amém. Aí ele fala aqui, ó, ele fala assim, os seus pés era semelhante ao latão, está falando de força, está falando de poder, está falando de santidade, um pé santo. Não é aquele pé de Moisés, né? Tira o sapato, tira... o lugar que você pisa é santo. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Ele está falando isso aqui, ó, santidade. A santidade de Cristo, ela é... né? Amém, igreja? Amém. E aí você vai vendo aqui, ó, quando estava tudo legal, aí ele fala assim, ó, tinha na mão direita, 7 o quê? 7 estrelas. Está falando aqui o quê? Essas 7 estrelas. Ele está falando aqui do Espírito do Senhor. Aqui, ó, na mão direita, ele tem esse domínio. Quem tem esse Espírito do Senhor? Só quem tem ele, 7 Espíritos do Senhor, é Jesus Cristo. Amém? Amém. E aonde está isso aí? Glória a Deus. Lembra onde está? Amém? Não vou nessa questão aqui não. Tá? Depois nós vamos pregar sobre os 7 Espíritos, aí vocês vão ver onde estão. Amém? Amém. Aí ele fala assim, ó. Aí ele fala assim, as 7 estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, quer dizer, a palavra dele, a imponência da palavra de Jesus, a unção que tem naquela palavra. Não tem um ser humano na terra, não tem nada na terra que é comparado. A única comparação que ele teve foi uma espada de 2 gumes, que naquela época era, né, uma potência. Hoje você pode pôr uma bomba nuclear, a palavra de Jesus. Isso aqui para o inferno é uma bomba nuclear. Quem está entendendo isso? Amém. Né? Aí essa comparação aqui é para vocês verem o que é Jesus Cristo. Aí ele vai falando aqui, ó. Ele vai falando, o seu rosto era como? O sol. Quando o quê? Resplandece na sua força. Ele não está falando aquele solzinho, não, michuruquinho que você é acostumado aí, não. Ele está falando de um sol quente, resplandecente, meio-dia, um sol a pino, aquele sol mais forte que tem, que você muitas vezes está aí cortando árvore, né, irmão Marcial? Tem que andar, tá na sombra e tá, não, tem que ir para a sombra, tá na sombra, amém? É esse sol, né? Amém? Amém. Quando vi, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com João? Ele morreu. Ele morreu, ele caiu morto. Está entendendo a palavra, hein? Em espírito, ele caiu como morto. O Jesus vai lá e ressuscitou. Peraí, não é ainda agora não, rapaz. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu não trouxe aqui para você morrer. Eu trouxe aqui porque vai ser revelado algo para você, rapaz. Acorda, igreja! Aleluia. Glória a Deus. Acorda, igreja. Não é hora de vocês morrerem, né? É hora de vocês reviverem em nome de Jesus. Aí ele fala assim, caí como morto, mas ele põe sobre mim. Qual mão que ele põe? A mão direita, a destra. E ó, dizendo, não temas. Sou eu, o primeiro e o último. Ei, eu sou aquele que estava lá no Gênesis, ajudei a construir tudo lá que Moisés escreveu. Amém? Amém. Só que aqui agora eu vou ser o quê? Eu sou o Alfa. Ó, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. É esse Jesus Cristo aqui, que está se apresentando para João, para ele escrever o quê? A maior história da humanidade a partir de então. Né? O que é para escrever? O final dos tempos. Como que vai ser o fim? Amém, igreja? Que a maior curiosidade do homem é como que chega o fim. Né? A maior curiosidade do ser humano é essa. E a maior curiosidade é que a pessoa não quer, muitas vezes, entender. Entender o quê? Pode estar tudo difícil. Você estando com Cristo, você está no lugar mais seguro que está. Você estando com Jesus Cristo. Amém? João aqui estava na ilha de Patmos, ele estava lá como escravo, lá dentro, lá preso.
encarcerado, injustamente, porque ele pregava a palavra, né, do Cristo, a palavra de Jesus Cristo ele estava pregando. E o imperador daquela época coloca ele lá como escravo para ele morrer na ilha de Patmos. E aí, o que acontece? Quando ele desce, que ele escreve todas essas cartas, aí vem um imperador lá e dá salvo-conduto para ele. Quer dizer, aquele imperador que estava perseguindo João morreu. O outro imperador que veio lá e anistiou ele. Anistiou. Ele pôde morrer na casa dele, do jeito que foi, né, tudo escrito, né, sobre o João aqui, esse João maravilhoso aqui. E você quer saber como que é Apocalipse, irmãos? Né? E o que significa tudo isso aqui? Significa que o Apocalipse ele pode se cumprir na sua vida ainda hoje. O Apocalipse pode se cumprir na sua família ainda hoje também. Veja quantas famílias se cumpriu o Apocalipse lá. Quantas famílias, né, perderam a vida aí, muitas vezes sem ouvir a palavra de Deus. E quantas famílias estão perdendo também a vida, ouvindo a palavra de Deus e querendo fazer as coisas erradas. Estão entendendo isso aqui? Amém. Então é um conceito aqui que o próprio Deus ele vai escrevendo para nós. Eu vejo Moisés de uma forma. Qual é a forma que eu vejo? Eu vejo Moisés dessa forma que eu ponhei para vocês. Ele foi trazido ao mundo para poder escrever para nós como que foi feito todas as coisas. Do Gênesis até chegar, né, um certo ponto ali, que ele chega lá em Deuteronômio, aí ele termina ali, só que ele escreve sobre Jó, ele escreve sobre a revelação que teve, que lá Satanás ia lá para poder falar com Deus, e Deus falava: você viu meu servo Jó? Como que ele ia ter essa revelação, se ele não fosse um homem de oração? Então Moisés veio para escrever sobre o passado, e aqui na frente, o João veio para escrever sobre o que é o futuro e como que vai ser o fim da humanidade. Moisés veio para escrever o começo da humanidade, e João veio para escrever o que vai ser o fim da humanidade. O fim aqui, terreno. Amém? Amém. O fim o quê? Terreno. Todo mundo pensa que, né, é só essa vida aqui, não é. Não é. A eternidade é a partir do momento que você deixar essa vida. Aí é a eternidade. A partir do momento que você deixa essa vida, você entra na eternidade. E é por isso que você tem que conquistar a sua eternidade aqui, nessa vida. E conquistar, que jeito que você vai conquistar ela? Que jeito que você está conquistando a sua eternidade? Essa é a pergunta que Deus manda eu fazer para você. O que você tem feito para agradar a Deus no seu dia a dia? O que você tem feito para somar com o reino de Deus? O que você tem feito assim para que Deus colocasse uma revelação tão grande no seu coração? Até para você pregar melhor do que essa mensagem que aqui está. O que você tem feito para o reino de Deus? Essa é a pergunta que Deus está mandando eu fazer. Amém? Amém. Então, é momento de vocês começar a buscar esse Deus, porque Ele está perto. Veja lá Isaías, veja Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto? Invocai-o enquanto? Está perto. Aleluia. E aí ele fala o que lá? No versículo 7, versículo 8. A sequência, né? Ele vai falando: porque os meus caminhos não são como os seus caminhos, e os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Amém? Amém. Você pensa no terreno, eu penso eternidade. Os meus caminhos são caminhos não terrenos, são caminhos eternos. Amém, igreja? Amém. O caminho de Jesus é o caminho que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É um caminho eterno. Amém? Existem dois caminhos todos os dias na sua vida. Todos os dias tem dois caminhos assim para você ir. Quem está entendendo isso? Amém. Todos os dias você é levado lá para o matadouro. Lembra disso aí? Preguei domingo isso aí. Todo o dia e todo dia você é levado para esse matadouro.
Você tem 2 caminhos para você fazer. Qual é o caminho que você está escolhendo quando você está escondido lá na sua casa? Qual é o caminho que você está traçando para a sua vida? Você tem pegado o caminho, a verdade e a vida? Você tem dado autoridade para Ele na sua casa, na sua família? Você tem pedido para Deus, Senhor, me dá a revelação do que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha família? Você tem pedido isso para Deus? Você tem buscado o Senhor? Você tem se consagrado? Você tem feito jejum por causa disso? É momentos de vocês fazerem. Eu lembro quando eu cheguei para ser internado lá, a primeira vez que eu cheguei, eu não entendia por que eu estava sendo internado numa área de oncologia. Isso eu contei hoje de novo para o Fabiano. E ele chorou do lado de lá. Está entendendo o que é a palavra do Senhor? Hã? E era para mim falar dele, para aquele homem que ali estava. Quando eu fui no banheiro e falei, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Ele falou, é só para você abrir a boca e falar de mim para ele. Eu trouxe você aqui para isso, dessa vez. Está entendendo a palavra, irmãos? Amém. Quem está aqui hoje? Amém. Então entenda de uma vez por todas, já que você é filho de Deus. Amém? A partir de hoje, quando você tiver algo assim, que está acontecendo na sua vida, na sua família, e está empreitada, está dura, vai caçar um lugar reservado para você orar, para você jejuar e para você se consagrar, para você ter a revelação do que está acontecendo. Quem está entendendo isso aqui? Moisés aqui buscava pelo povo todinho. 40 dias com 40 noites. Lá ele teve a revelação de como que foi criado todas as coisas. E ele escreveu. Aí veio o João aqui na frente, ele buscou também pelo povo todo. Aí Deus falou, eu vou fazer melhor com esse aqui agora. Eu vou entregar como que vai ser o final, com a vitória de Jesus Cristo. Porque Jesus não perde no final. E o povo de Deus não perde no final. O povo de Deus não sai assim, ó, derrotado. Sai vitorioso. Se você pegar o livro de Apocalipse e estudar, vocês vão ver que o povo de Deus, quem é de Deus, sai vitorioso. Amém. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Só perde quem rejeita. Só perde quem rejeita. Quem vira as costas para Deus. Está entendendo a palavra? Amém. Então não deixe mais o inimigo tocar na sua mente, no seu subconsciente, colocando aí falsas promessas para você. Ah? Deixe Deus trabalhar o seu coração, trabalhar seu subconsciente, ah? Trabalhar a sua mente, que é isso que você precisa. Chega, fala assim, chega, fala. Chega. Inimigo. Inimigo. Perdeu. Perdeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. O inimigo perdeu. Não tem mais como ele vencer você. A partir de hoje, guarde isso no coração de vocês, que é muito importante para vocês. E aí vocês vão ter revelação de tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Vai ficar bonito aqui? Não vai, mas quem é de Deus já venceu. Amém. Está entendendo a palavra? Quem é de Deus já venceu. Vai ficar cada vez melhor? Não vai, mas quem é de Deus já venceu. Está dentro da palavra do Senhor. Amém? Amém. O dicionário, né, todas as vezes que ele ora, ele fala sobre as crianças. E aí eu fico olhando, né, as orações, oro pelas crianças. Mas todas as vezes que o mundo, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando está prestes a acontecer um grande milagre para a humanidade sobre a terra, começa a se derramar sangue de crianças e de idosos. Preste bem atenção. Foi assim lá com Moisés, para Moisés nascer, né? Matou todas as crianças até os 2 anos de idade. E foi assim com Jesus. E para a vinda aí de Jesus, né, a vinda dele agora, está sendo programado de novo, não é nem chacina isso aí, né? Um genocídio de crianças. Novamente. Por quê? Porque o inimigo, ele vai trabalhando cada vez mais as crianças. Ele trabalha cada vez mais cedo da vida. Eu já preguei isso aí para vocês. Amém?
A criança, ela já nasce já com um QI já avançado já. A criança nascia até 1995, 96, nascia com o olho fechado assim, ó. Até 3, 4 dias para abrir o olho. Hoje já nasce pedindo celular. Já nasce pedindo celular. Né? Entendeu? A criança nascia. Você chegou a ver isso aí ou não? Até os animais, né? Nascia com o olhinho fechado. Hoje já nasce tudo butucado já. Né, pastor? Rapaz do céu. Não, então, isso não é uma brincadeira. Isso é sério que eu estou falando. Sabe por que eu estou falando isso aí? Porque o inimigo está trabalhando o quê? O imediatismo na pessoa. Imediatismo. Se eu conseguir imediatamente fazer uma criança perder a inocência dela, mais rápido ela vai para o inferno. Mais rápido ela vai morrer, mais rápido eu posso pegar outra pessoa. É o que o Satanás está fazendo. As crianças perdem a infância com 5 anos de idade. Estão perdendo a infância. Se vocês pegarem o Rio de Janeiro ali, São Paulo, crianças, e começar a levantar para vocês verem, tem crianças ali com 9 anos que já é gerente de boca. E com um fuzil na mão. Não aguenta nem carregar, mas está com ele na mão. E se marcar, ele atira. E mata. Estão entendendo a palavra? Porque Satanás está trabalhando tudo isso aí. E ele tem um controle disso aí, porque o mundo jaz no maligno. Quando ele falou para orar sobre ele ora sobre os governantes, tudo, potestades, principados, eles estão trabalhando a desorganização do mundo. Por isso que você tem que ser cristão e acreditar em Deus, porque se você estudar o Apocalipse, você vai ver que quem é de Deus é vitorioso. Amém? Amém. Temos que orar por eles? Temos que orar por eles. Temos que orar. O nosso dever como igreja é orar, é clamar, é pedir, é a misericórdia de Deus. Amém? Amém. E temos que orar. Estão entendendo? Aí as pessoas chegam em mim e perguntam, pastor, por que esse governo está aqui no Brasil? Porque Romanos, capítulo o quê? Qual é o Romanos que está aí? Romanos 13. Não é o 13? Ah, nós temos que orar pelas autoridades? Temos que orar pelo governo que está aí. E temos também que se sujeitar a eles, porque senão nós somos rebeldes. E rebelde, Deus não trata com rebelde. Amém? Estão entendendo? Agora eu gosto do governo? Não gosto, mas eu tenho que orar por ele. Eu não posso me rebelar. Estão entendendo a palavra, irmãos? Pastor, então o senhor é do... Como é que fala? Da esquerda. Não sou nem da esquerda, nem da direita. Eu sou do meio. Sou de Cristo Jesus. Estão entendendo essa palavra? Porque para mim os dois lados é radical. Tanto a extrema direita como a extrema esquerda. Tudo é extrema e é radical. Por isso tem que ser Cristo Jesus. E foi a extrema direita, ou a extrema direita assim que nós colocar, foi a que matou também Jesus Cristo. Na época, se você olhar. E for ler, por quê? Eram os bons costumes, era tudo. E quem foi que levou ele para a morte? Então nós temos que olhar tudo isso aí e centrar dentro da palavra de Deus e acreditar em Jesus Cristo. E acreditar no que ele está falando. E quando você lê Apocalipse, você vai entender que se você estiver com ele, você é vitorioso. Aleluia. Amém? Pode ficar em pé em nome de Jesus, que nós vamos terminar o culto agora. Né? Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem, pela palavra que o Senhor me deu. E a palavra que o Senhor deu à tua igreja. É uma palavra que o Senhor, Pai, liberou. É uma palavra que é uma palavra rema, uma palavra revelada por Ti. Uma palavra onde todos, Pai, que prestou atenção e vão fazer o que o Senhor falou, eles vão ser vitoriosos em Ti, em nome de Jesus. Não é em mim e em ninguém aqui, mas no Senhor, eles vão ser vitoriosos. Foi como no começo da oração, quando eu fiz a oração sobre as cidades que foram afetadas ali. Se elas confiarem em Ti, se eles confiarem em Ti, eles vão ser todos restituídos e restaurados. Vai demorar, mas o Senhor restituirá. Se eles não der a confiança deles a homens,
mas sim no Senhor, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus que honra todas as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.